Santo Natal a todos e um grande Salve Maria a todos que acompanham aqui o Boletim Devotos de Fátima no YouTube, né? Hoje vamos começar um programa nosso, vai ser sobre uma meditação do Natal, uma data tão especial para nós, quando o próprio Deus divide a história como antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento do menino Jesus sob a Santíssima Virgem e seu castíssimo esposo, São José. Nós vamos comentar uma meditação que foi uma reunião do professor Plínio Oliveira em 73. Faremos algumas adaptações, um comentário para nós também vermos quando nós estarmos diante do presépio, na sua casa ou na igreja, podemos meditar que graça, inúmeras graças nosso Senhor quer derramar a todos que chegarem a aproximar-se dele. Com três grandes aspectos, seria a infinita grandeza de Deus nosso Senhor, a infinita acessibilidade, acesso a ele, e o infinito amor que ele tem para com cada um de nós. Então começamos hoje nosso programa Devotos de Fátima. Como tinha dito, né, nós íamos fazer uma meditação. Por que a importância da meditação? Nós não tivemos a graça, nós não sabemos como que o Nosso Senhor nasceu em Belém. A história, a tradição narra que Nosso Senhor na noite de Belém, uma noite fria, veio o Nosso Senhor nascer numa gruta. Por quê? Convém nós ressaltarmos um ponto muito importante. Infelizmente, São José bateu em inúmeras casas em Belém, mas ninguém queria abrigar a Sagrada Família, que aquele ali seria uma data importantíssima. Nosso Senhor viria ao gênero humano para redimir o gênero humano. Mas, infelizmente, ninguém abriu a porta para Deus Nosso Senhor. Ninguém quis receber o próprio Deus Nosso Senhor, a própria Mãe de Deus ali. Mas Nosso Senhor restou e a gruta, assim como as profecias vieram a se realizar. E imaginamos como isso. Antes disso, contar um pouco da história, aí que se entende a importância de nós, católicos, temos na nossa casa, temos na própria igreja, o presépio, porque é uma forma de nós, aquela ingratidão que os homens daquela época não quiseram acolher a Sagrada Família, mas nós não. Nós acolhemos a Sagrada Família. Por isso você vê um presépio bonito, que está ali a Sagrada Família, né, recebendo o Nosso Senhor. Nosso Senhor vai nascer, mas não uma simples gruta, mas na forma de cada um poder fazer um grande presépio, um presépio bonito, seria sua própria casa, abrir a porta para Deus Nosso Senhor. Não sei se já viram em alguns cemitérios uma construção, uma estátua, um monumento muito interessante que fica nos túmulos, que tem um portal de Nosso Senhor estar batendo naquele portal. E lá não tem uma coisa muito interessante, que não tem a maçaneta. Aquilo ali é para representar que Nosso Senhor está batendo a nossa porta, mas quem vai abrir somos nós mesmos. Nós que vamos abrir a maçaneta está por dentro, está em nós. Nós que vamos ter que abrir essa porta. Um exemplo também podemos aplicar é que no presépio, a importância nós temos um presépio para mostrar, refortalecer e professar nossa fé, mas também fazer que Nosso Senhor, na minha casa, aqui na minha igreja, o Senhor não vai ser rejeitado, o Senhor vai ser recebido, e recebido como Deus. Mas é interessante esse aspecto da importância de um presépio, da árvore de Natal também, né? São Francisco, né, que veio difundir a grande árvore de Natal. Mas um aspecto é que relação, que graças demanda, né, espalha no Natal, e que nós podemos pedir ao Divino Menino Jesus, a Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, e a São José, seu castíssimo esposo, que graças nós podemos. Por isso vamos meditar três grandes aspectos da grandeza de Nosso Senhor. Uma delas, a infinita grandeza dele, a infinita acessibilidade e acesso a ele, e também o infinito amor que ele tem para cada um de nós. Então esses três grandes aspectos serão um pouco hoje nossa meditação, para que nós passarmos o Natal, nossas famílias, meditarmos essa importância que Nosso Senhor tem para cada um de nós. E assim podemos passar um santo Natal e um próximo ano novo sob as bênçãos do menino Jesus. Então eu vou começar aqui a grandeza do menino Jesus e de Nossa Senhora, né? Porque já olharam para a imagem do menino Jesus, de Nossa Senhora, e percebeu
algo aqui me interessante da sua grandeza, né? O texto aqui, o professor Plínio Oliveira vai mostrando alguns aspectos. Tem todo mundo que vê o menino Jesus está com a mão aberta, né? Aquilo ali já é para mostrar a sua missão, que ele viria para redimir o gênero humano, a paixão dele, ele viria para morrer por todos nós, para você e para mim também. Então, nosso Senhor, o menino Jesus, naquela criança, com todas as características de uma criança, mas ali estava contido todos os aspectos de grandeza, né? A maior sabedoria que nós podemos ter de Salomão, de São Tomás, vinha de Nosso Senhor. Nosso Senhor era muito mais sábio. A força de Carlos Magno, de Alexandre o Grande, né, o grande imperador, Nosso Senhor tinha muito mais. Esse era um dos aspectos interessantes. Naquele primeiro instante do seu ser, como homem, ali, e como Deus, as duas naturezas, divina e humana, ali estava todo o que existia de grandeza do gênero humano, vinha da nascente, vamos dizer assim, era de Deus Nosso Senhor, né? Todos, você já ouviu falar, quando a criança nasce, muita relação falar, puxa, o filho puxou o pai, puxou a mãe. Aqui nós podemos dizer que, no sentido mais profundo, que Nossa Senhora, obra-prima da criação de São José, puxara Deus Nosso Senhor. Ali era a nascente, ali era a razão, a origem de todos nós, que é o próprio Deus ali, com todas as suas virtudes em grau heróicos, né? E desse aspecto que nós temos ao olhar o menino Jesus e ver toda essa grandeza dele, né? O lado régio, um rei, um pequeno príncipe ali, porque São José era rei da casa de Davi, e ao seu falecimento, Nosso Senhor se tornaria, já na sua vida pública, o chefe da casa de Davi. Então ele era um rei de Davi, né? Por isso que na cruz Nosso Senhor, rei dos judeus, né? Pilatos põe isso, porque confirma a tradição que Nosso Senhor era rei, era príncipe da casa de Davi. Outro aspecto também muito interessante da santidade é que Nossa Senhora também, essa majestade, estava em Nossa Senhora. E Nossa Senhora, ao ver Nosso Senhor mesmo naquela situação, né? Como a gruta, a formação da gruta, né? O professor Plínio Oliveira imagina uma coisa muito interessante, porque o fato ali da natureza, naquela situação de uma gruta que tinha animais, todos, um pequeno parênteses, se nota num presépio tem um boi e um burrinho. Por quê? Alguns estudiosos tentam levantar que primeiro era para mostrar que Nosso Senhor, ele via como Deus e como homem. O papel do boi e do burrinho ali era esquentar o ambiente, porque era época muito gélida, muito fria, e ele, como homem, uma criança, precisaria ser esquentada. Então ali mostrava o papel do lado da natureza humana de Deus Nosso Senhor. E ele mostrava que ele veio verdadeiramente como Deus e verdadeiramente como homem, né? E tem outros simbolismos, a mansidão que o boi representa, a dedicação do burrinho, então vários outros simbolismos, mas naquele momento toda a criação queria te dar o melhor de si. Isso que é interessante da meditação aqui. Imagina aquela gruta, né? Que posição bonita, aquela gruta que é uma coisa tão simples que ficavam os animais, muitas vezes os pastores se protegiam das chuvas, de todas as peripécias, né, do clima, mas ali não, ali foi o local que, infelizmente, a Sagrada Família, São José, Nossa Senhora, conseguiu de poder Nosso Senhor estar ali, a vinha nascer. E esse ambiente, imagine que gruta é essa, que própria natureza, podemos dizer que a própria pedra da gruta, né, a estalactite e estalagmite, que são as duas colunas se formaram, a própria natureza brilhou mais, né? Os animais se deram melhor, quer dizer, todas aquelas que vieram de sujo, não, foram algo assim, aconteceu de maravilhoso, porque era o próprio Deus que estava vindo ali, a tal ponto que esse que marcou a história da humanidade, dividindo antes e depois de Cristo, faz inspirar reis do Oriente e do Ocidente também, os reis magos porque sabia de estudar todas as estrelas, né? E viu que aquela estrela saía do comum e queria guiar ele para um grande feito. O que era?
E eles foram percebendo, foram abrindo as graças e perceberam que ele era o nascimento de Nosso Senhor. Viam Deus viria na terra para uma grande missão. E cada um traz um símbolo. Depois no final podemos comentar, né? O ouro, a mira e o incenso. O ouro porque era verdadeiramente rei. O incenso porque ele era Deus, era o lado divino de Deus. E a mirra era já para mostrar que para isso Nosso Senhor tinha uma missão, que era a paixão, redimir o gênero humano do pecado original. Então esse lado é muito bonito, nós vemos. E tudo isso estava ali naquela criança. E que para cada um ia se manifestando. Acho que quem tinha compreensão maior de tudo era Nossa Senhora. Mas mesmo Nossa Senhora foi a pouco foi se manifestando. Então aquela criança não é uma simples criança como um pai ou uma mãe que tem para o seu filho um grande apreço. Era muito mais do que uma criança. Era muito mais que gracejosa, mais que fofa. Ela tinha uma importância que é o próprio menino Jesus. Quando nós vemos o menino Jesus no presépio, olhar o Nosso Senhor, nós temos que ver ele, reconhecer essa grandeza que Deus Nosso Senhor é. Porque vai ser um ato diretamente de uma grande oração. O que é oração? A definição de oração, catecismo básico, é levar a mente a Deus. Quando nós meditamos, nós estamos fazendo uma oração. Não é oração só o Pai Nosso, que o próprio Deus ensinou, a Ave Maria, o anjo saudou, a igreja completa com Santa Maria, mas também nós meditarmos. Isso é fazer, é pedir, fazer com que o céu desça aqui na terra. Nós meditarmos como essas perfeições de Deus. Então essa grandeza de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, de São José, da Sagrada Família, foi algo muito bonito. Por exemplo, da grandeza, um exemplo se dá aqui, é Santa Teresinha de Jesus, a Santa Teresa das Rosas. No processo de canonização dela, tinha um jardineiro que foi consultado e ele deu um relato muito interessante. Naquela época tinha um advogado que queria a canonização daquela pessoa, daquele candidato, e tinha um advogado que era o contrário, o promotor. Normalmente se apelidava advogado do diabo, que não queria fazer que aquele candidato seja realmente reconhecido suas virtudes. Então ele se chamava advogado do diabo, né? E ele então lhe pergunta esse jardineiro por que ele achava que Santa Teresinha era diferente das outras e ela tinha um aspecto marcante que era um lado majestoso dela. E ele falou por quê? Não, porque muitas vezes eu via no pátio, tinha várias freiras, dessas freiras tinha ela e simplesmente pela costa, com aquele hábito, ele distinguia que era Santa Teresinha e que não era Santa Teresinha. E aí o advogado do diabo pergunta por quê? Porque ninguém tinha a majestade que Santa Teresinha tinha. Algo majestoso é muito nítido. Hoje, né, nós podemos tirar um exemplo mais próximo de nós. Nós temos, não sei se todos sabem, temos aqui uma família imperial no Brasil, né? Família Orleans e Bragança. E um dos príncipes que são mais notórios publicamente é Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Quem já ouviu, quem já teve a oportunidade de falar com ele, sabe distinguir como é diferente do príncipe Dom Bertrand de qualquer autoridade, um governador, o próprio presidente. Como é diferente ser príncipe tem uma majestade. E essa majestade aqui, quando é correspondida pela graça, ela é enorme, né? No caso de Santa Teresinha e no caso propriamente de Nossa Senhora, Sagrada Família e, antes de tudo, de Deus Nosso Senhor, que era a nascente, a fonte de toda a majestade vinha de manda de Nosso Senhor Jesus Cristo, no caso ali no Natal, naquela gruta, naquele momento. Então esse é um aspecto muito nobre da forma, desse aspecto da infinita grandeza de Nosso Senhor. Agora também tem uma infinita grandeza da acessibilidade, o acesso a Deus Nosso Senhor. Esse é um aspecto muito interessante. Ele tem dois aspectos que eu queria comentar com vocês para nos ajudarmos nessa meditação do Natal. Vamos aqui. Todo mundo pensa que o mais difícil é difícil chegar a Deus Nosso Senhor. É difícil conseguir uma graça, pedir uma graça. É dificílimo. Mas Nosso Senhor, a dificuldade de nós chegarmos a Ele é grandiosa. Mas Ele Nosso Senhor deseja que Ele que venha a nós. Aí se torna fácil.
Porque nós queremos chegar a Ele é mais difícil. Mas com Ele vindo a nós é mais fácil. Então essa grandeza de nossa da acessibilidade, que esse aspecto é mostrar que é Deus que quer estar conosco. Isso que é interessante. Vamos lá. Então, imagine o menino Jesus imensamente acessível, fácil de acesso. Imagine que esse rei, tão cheio de majestade, em que certo momento abrisse os olhos para nós. Vale a pena aqui nós montarmos uma foto, imagem do menino Jesus e nós olharmos para ele. E cada um de nós deve se imaginar a si próprio visto por ele, né? E nós notássemos que o olhar puríssimo, inteligentíssimo, lucidíssimo dele penetra em nossos olhos até o mais fundo, algo que fala na alma. Vê o mais fundo de nossos defeitos. Vai ter que ver, né? Nem precisa fazer muito esforço, né? Como vê também os melhores de nossas qualidades. Olha que 2 pontos, assim como o arco gótico que segura as catedrais, né? Tem o lado direito e esquerdo, vai equilibrando. Então ele vê nossos defeitos, que é inevitável, qualquer um percebe, mas também vê nossas qualidades. Mas mais ainda, olha que interessante. E naquele momento toca a nossa alma o olhar dele como tocou aos 33 anos depois a São Pedro. E nos dá uma tristeza profunda de nossos pecados. Porque vemos uma alegria do Natal se ele não despertar nossas almas, uma busca de perfeição e uma busca de conversão, é uma alegria muito sentimental. Ela não vai ser profunda. Então esse aspecto aqui é muito interessante para nós. Conta o Evangelho que o olhar de Nosso Senhor para São Pedro foi tal que São Pedro saiu e chorou amargamente. Ele chorou depois durante todo o resto de sua vida. É um exemplo interessante que nosso São Pedro, porque ter negado Nosso Senhor 3 vezes no canto 2 vezes do galo, ele chorou amargamente a tal ponto que ficou fundo aqui, tanto de chorar. E quando ele foi crucificado, ele queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno nem assemelhar Nosso Senhor da forma que ele foi crucificado em pé. Então a cruz é embaixo. Imagine o olhar dele, Nosso Senhor, penetrando em nós e nos dando um horror de nossos defeitos. Aqui está chamando para nós a confissão. Mas imagine também o olhar dele penetrando em nós e nos mostrando o amor dele a nossas qualidades. Olha que bonito. Também ao mesmo tempo, meu filho pródigo, ao mesmo tempo indo ao encontro para dar aquele abraço de um pai verdadeiro. Nós, não só as nossas qualidades, mas as condições de criatura feita por Ele. Ele conhece cada um de nós. Ele não vai pedir algo que nós não podemos suportar. Ele não vai pedir algo que nós não podemos conseguir alcançar. Então Deus, Ele dá, nós somos diferentes, somos desiguais. Mas perante Deus nós temos um amor perfeito. Cada criatura, nossa alma ama de forma desigual e profunda e única. Então o amor para cada um de nós é único. De cada um vai poder refletir uma perfeição de Deus de forma desigual. O amor a nós, apesar de nossos defeitos. Quer dizer, nós só nos ama mesmo de ter tudo nós ofendido a Deus nosso Senhor ao longo da nossa vida. Porque somos feitos por Ele e destinado a um grau de santidade e de perfeição que Ele conhece e que ama enquanto uma coisa que pode existir em nós. Olha que bonito. Quer dizer, nós fomos criados por Ele e para Ele. Então nós temos uma missão nesse sentido. Outra coisa interessante. De maneira que, então, quando o pecador menos espera, um rogo amável de Nossa Senhora, aí a medianeira universal de todas as graças, Nossa Senhora vendo ali aquela cena de um fiel, de um filho olhando para o seu pai, e um menino Jesus ali no presépio, vendo um coração contrito e humilhado, Nossa Senhora pede ali uma graça especial que Nosso Senhor se manifeste de forma que aquela alma, aquele pecador, que são todos nós, torne-se um filho mais predileto, mais perfeito. E um rogo amável de Nossa Senhora, ele sorri. Aqui temos para ver um pouco o sorriso do menino Jesus e o sorriso de Nossa Senhora.
Eu vou pedir para o pessoal colocar uma imagem muito bonita, Nossa Senhora, a Virgem Blanca de Toledo. É uma imagem medieval muito belíssima, que o menino Jesus está com a forma, colocando um queixo de Nossa Senhora, com a forma de um sorriso muito amável, e de Nossa Senhora para com ele. Vale a pena, e nós vemos, meditarmos e ver essa leitura aqui, olhando para essa imagem. E com aquele sorriso, hein, apesar de toda a majestade dele, nós sentíssemos as distâncias desaparece. Quer dizer, o fato da infinita acessibilidade. Quer dizer, a distância diminui, porque ele vem ao nosso encontro. Sentíssemos o perdão que invade a nossa alma. Nesse momento, nós somos pecadores, não apagamos, infelizmente somos, mas nesse momento nos tornamos filho. E é que ele chega a aproximar de Deus nosso Senhor mais profundamente. Sentimos qualquer coisa nos atrai e nos caminhássemos junto a ele e ele afetuosamente nos abraçasse e pronunciasse o nosso nome. Fulano, você? Eu te quis tanto e eu te quero tanto. Nosso Senhor quis diante de toda a eternidade. E eu quero tanto. Olha que coisa bonita. Olhar esse agrado, essa consolação, trocar de olhares com o nosso Senhor, com o menino Jesus. Desejo para ti tantas coisas e perdoa-lhe tanto. Quer dizer, nosso Senhor quer, ele vai te perdoar. Ele está te perdoando. Cabe a nós queremos. Isso aqui nos convida, nós temos uma boa confissão, somente nesse Natal, nessa passagem de ano. Não pense mais nos teus pecados. Não pense. Um momento. Agora, deixe-se envolver, embebecer-se dessa graça, desse sorriso do nosso Senhor. Mas prepare-se. Muitas vezes nós não conseguimos fitar os nossos olhos a uma imagem de Nossa Senhora, a um menino Jesus, um presépio, que muitas vezes está com a consciência meio pesada. Por isso precisa a necessidade da confissão, para chegarmos e entendermos isso. Quando as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque a alma ela não está pura, a alma não está preparada para ver isso. Aí que se entende hoje, um parênteses, a tal nível de blasfêmia que tem contra o Nosso Senhor. A exemplo desse infame Netflix, que fez esse portal dos fundos, que é mais dos fundos dos infernos, já pode ser, né, que estão blasfemando, como não é a primeira blasfêmia deles, mas em outras, porque eles não querem, eles não têm uma alma para entender isso aqui, eles vão rir, vão debochar, isso é lorota, isso é coisa de carola. Quando ele vê Nosso Senhor, aí vai ser diferente. Não pense mais nos teus pecados, pensa apenas daqui por diante em servir-me em todas as ocasiões de sua vida. Olha que bonito. Quando tiver alguma dúvida, lembre-se dessa condescendência, dessa amabilidade, desse beneplácito e recorra a mim por meio de minha mãe. Se tem dificuldade, rezai a Nossa Senhora. Veja a imagem de Nossa Senhora, veja, consagrai, rezai, pegai a medalha milagrosa, o terço. E eu atenderei e eu serei o seu amparo. O Senhor vai ser nosso refúgio. Sua força que hão de levar ao céu para ali reinar ao meu lado por toda a eternidade. Esse é o convite que Nosso Senhor, que o Natal, o Santo Natal nos convida. Nós somos levados, chamados a ir ao céu. Mas nós temos que ter essa alma, com essa disposição de alma. Porque se nós não vemos esse tanto, nós não vamos ter aquele entusiasmo que Nosso Senhor dá. Né? E vendo essa imagem, Nossa Senhora do Virgem do Milagre, como o sorriso, com a afabilidade, com o gracejo, o bem que Nosso Senhor quer para com ela, e ela para conosco, para com ele, e ambos para conosco. Se nós compreendemos que somos filhos bem amados, com certeza nós teremos um final de ano e vamos fazer um ano 2020 realmente refortalecido na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse seria provavelmente o aspecto do acesso a Deus nosso Senhor. É muito bonito, nós achamos que é muito distante, é distante de nós para com Ele, isso é verdade, mas Ele está ao nosso lado, Ele está à nossa busca. Então esse acesso, ele é pequeno. Quando nós temos coração contrito e humilhado, ele se torna
supermente acessível, né? Então, para a terceira meditação, que são 3 pontos, 3 aspectos interessantes, é sua infinita amor, sua infinita compaixão. Aí que deve nos tocar muito. Imagine o olhar, não só vendo o menino Jesus olhando para o nosso bem e o que há de nós de bom e de mal em nós, mas olhando para a nossa tristeza, para a nossa condição miserável que todo homem na terra está, para o sofrimento de cada um de nós traz em si, para o sofrimento passado, sofrimento presente, sofrimento futuro que ele conhece. Então ele sabe. Não, meu Senhor, você não sabe do que eu estou passando. Não, sabe tudo. Sabe que vai saber e sabe também até o que nós vamos passar. Mas ele está ali, ele está no nosso amparo. Ele vai ser nosso refúgio. Olhando inclusive para os riscos que nossa alma corre de ir para o inferno. É tremendo. Olha a confissãozinha aqui batendo aqui. Para os tormentos eternos. Todo homem, enquanto está na terra, está exposto ao inferno. Nosso Orifário não falou. As almas vão para o inferno com as brasas do fogo interno. É tremendo, né? Imagina o menino Jesus olhando no purgatório as tormentas que ali aguarda e que fomos inteiramente fiéis. Por não foram fiéis, nós temos que purificar. Mas aqui que é interessante. Aqui convida a um lado muito bonito que a doutrina católica, os santos foram moldados nesse aspecto. E aí realmente nós podemos ter uma verdadeira alegria nessa terra. A alegria não é risonha, gargalhada, não. É ver a grandeza de sermos filhos de Deus e aguentarmos o sofrimento nessa terra e realmente ter essa alegria que nós vamos ser premiados ao ir ao céu. Então olha de compaixão, um olhar de pena, um olhar de participação profunda na nossa dor. Um desejo de remover essa dor em todas as medidas que for possível para a nossa santificação. Um desejo de nos dar força para suportar a dor na medida que essa dor for necessária para nós nos santificarmos, né? A dor é indispensável para a nossa santificação. Pois que a compaixão de Nosso Senhor foi um ato de amor, o sofrimento foi um ato de amor. Então, nós notamos nele aquilo que consola tanto o homem, aquilo que ele não tem quando chegou a vez dele de sofrer, né? Nosso Senhor que é bonito, uma prova que a Igreja Católica, Nosso Senhor é verdadeiro, que são falsos, são demônios, como nossa Sagrada Escritura fala dessas falsas religiões, é que é o único Deus que tudo que pediu praticou em grau heróico. Esses supostos deuses aí manda para fazer coisa, mas nunca participou, nunca sofreu, não deu a vida por nós. É muito simples, né? Ser um Deus, esses supostos deuses, né? Mas não, Nosso Senhor, o que pediu, praticou em grau heróico. Nenhuma criatura praticou o que Nosso Senhor praticou. Até a própria obra-prima da criação que Nossa Senhora não praticou com tal virtude que Nosso Senhor. Por quê? Nós somos desiguais. Nosso Senhor tem para cada um uma missão diferente e única. Perdão, estou saindo de uma febre e de uma gripe e estou um pouco meio resfriado. Qualquer um de nós, na hora de sofrer, está na natureza humana, se consolar por ter alguém que tenha pena dele. Esse aqui é um aspecto psicológico muito grande. Quando nós estamos no sofrimento e quando vem alguém nos consolar, aquela dor, ela é como que repartida, né? Você está triste e abatido, ninguém chega alegre. Eu chego, mas o que está acontecendo? O que eu posso fazer? Você quer conversar? Então, aquela dor divide. Então, já divide. Assim como também no efeito da alegria. Você está alegre e chega outra pessoa, o que você está... Conta aí que você tem de novo, que está tanto alegre. A alegria também se multiplica. No caso, a dor divide, as perplexidades dividem, as alegrias, os triunfos, eles duplicam, né? Como que comunica a outros também, dobra, né? A alegria. Então esse aspecto o professor Plínio analisa que é um aspecto muito interessante. Quando nós estamos na angústia, no sofrimento, e quando nós pedimos a Deus Nosso Senhor, a Nossa Senhora, aquela dor já diminui. Agora uma pessoa egoísta que só quer viver para si, ela sofre o diabo 4, né? Como dizem, né? Por quê? Ela não compartilhar, ela não tem um ato de humildade de pedir a quem
é o nosso Criador e quem é a mãe desse Criador, Nossa Senhora, que venha a seu socorro. E ele, ao pedir isso, metade do problema, porque divide esse problema, né? Então, outro aspecto que é muito interessante. Então, em todos os sofrimentos de nossa vida, quando a taça para beber foi muito amarga, esse é um exemplo, a taça da dor. Nosso Senhor falou, tenho sede, não tenho, diante da cruz. E aí então o soldado leva uma esponja de vinagre. Não, ele tira, eu tenho sede de almas, né? Ele queria sofrer mais para salvar mais almas. Então, quando o cálice da dor foi muito amargo, nós repetiríamos por meio de Nossa Senhora a ação dele. Olha que lembra que Nossa Senhora falou, meu Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice, mas faça-se a vossa vontade e não a minha. Olha que bonito, não é revolta. Senhor, se for possível, não aguento, mas se for para o vosso desejo, me dê força para que aguente. Quer dizer, em todos os momentos pediríamos que a dor passasse, mas se fosse vontade dele, que a dor viesse sobre nós, mas nós, durante a dor, iríamos tendo olhar compassivo dele, como quem diz, meu filho, eu sofro contigo. Esse aspecto do nosso sofrer com nós é muito consolador e diminui realmente o sofrimento. Mas vamos sofrer juntos, porque eu sofri por ti. Isso é verdade. Tinha uma relação de um santo que tinha um frei que estava reclamando da vida, estava difícil, e ele reclamando, e então o que ele fez? Tinha um crucifixo na parede, um crucificado, e ele apontou o dedo assim, aí o frei entendeu, você está reclamando disso aí? Olha que quem sofreu não reclamou nada. Né? Um bom sermão, né? Meu filho, eu sofro contigo, e vamos sofrer junto, porque eu sofri por ti. E há de chegar um momento em que tu participarás eternamente de minha alegria. Olha o prêmio que sofremos, aceitamos com compaixão e com luta, praticando as virtudes, nós teremos a graça de eternamente vamos participar da alegria de Deus nosso Senhor. E o olhar compassivo de Jesus que nos abandonasse no momento de nossa existência, que não nos abandonasse no momento de nossa existência. Então, essa meditação desses três aspectos, a infinita grandeza, infinita a sensibilidade e infinito amor, Deus nosso Senhor, podemos simplesmente uma meditação de olhar diante do menino Jesus, da Sagrada Família de Nossa Senhora, de tirar inúmeras graças, meditando essas perfeições de Deus nosso Senhor. Nosso Senhor não é só o bonzinho, Ele é a própria bondade. Nosso Senhor não é só justo, Ele é a própria justiça. Deus Senhor não é misericordioso, é a própria misericórdia. E nós compreendemos esse aspecto grandioso de Nosso Senhor, com certeza Ele vai olhar, Ele vai nos atender muito mais aquelas necessidades que Ele sabe de tudo, qual é que nós realmente devemos receber. Então, pensamos nesse Natal de 2019, inúmeras graças, que Nosso Senhor derrame essas grandezas dEle para que compartilhe, né? Que já que Ele tanto acessível a nós, nos dê essa graça de meditarmos essas grandezas de Deus Nosso Senhor. E que o Divino Menino Jesus nos derrama inúmeras graças nesse Santo Natal, que dimana do Santo Natal, que a Santíssima Virgem, né, e São José, seu castíssimo esposo, interceda diante do Menino Jesus, de Deus Nosso Senhor, e pedindo por graças enormes para que nós podemos, dessa passagem de ano, e que 2020 realmente nós sejamos aqueles católicos que tanto Nossa Senhora deseja e que Nossa Senhora de Fátima pediu tanto, para que nós participássemos do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Porque a Nossa Senhora diz que, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Cabe a nós triunfar junto com Ele, assim como essa alegria que Nosso Senhor, participaremos da alegria de Deus no céu, participaremos também nessa terra, uma vez instalado o Rei do Nosso Senhor, dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Então ofereço um santíssimo Natal, um santo Natal a todos, e uma passagem de ano de que Nossa Senhora derrame inúmeras graças, que elas com certeza estará derramando.